Lista 1, juros simples, exercícios 16, 17, 19 e 20. Questão 16. Um vendedor ambulante oferece para uma dona de casa um objeto pelo preço de 1.800 à vista. Então, ela recebe 1.800, que é o valor da mercadoria, na data da compra, é o valor da mercadoria. Esclarece que se a compradora quiser, poderá pagar 5% a mais sobre o preço total para pagar em 2 vezes. Então, o que ele fez foi 1.800, somou 5% dá R$90, isso equivale a 1.890. Dividiu por 2 parcelas de R$945. Isto é, poderá pagar 945 no ato da compra, significa que na data zero já vai ser dada a entrada, e 945 após 30 dias. Já vamos usar em meses. O próximo 945 está aqui na data 1. Qual a taxa mensal simples que esse vendedor está cobrando? Veja, ele diz que está cobrando 5% e essa é uma bela forma de enganar um comprador. Porque ele pega o valor da compra, soma 5%, divide as parcelas e tá ok. Porém, ninguém pode cobrar juros sobre o que está sendo pago como entrada. Se existe um pagamento na data zero, só pode ser cobrado juros sobre aquilo que o cliente ficar devendo da compra e não sobre o valor total da compra. Então, para calcular essa taxa de juros, a gente vai ter que ver qual é o capital. Capital é: existiu uma compra de 1.800, foi pago 945 de entrada, a diferença, o que se ficou devendo é o capital. Então, capital, nesse caso, é 1.800 menos 945, que dá R$855. E esse valor que se paga no futuro é o montante, com N igual a 1. Então, o que eu tenho é juro igual a capital vezes taxa vezes tempo. A diferença entre o que a dona de casa ficou devendo na data zero e o que ela pagou no futuro é R$90. O capital que ela ficou devendo, 855, vezes taxa vezes tempo que foi pago 1 mês depois da compra. I é igual 90 dividido por 855. Isso dá 0,1052 ou 10,52% ao mês, mais do que o dobro da taxa de juros de 5% que estava sendo anunciada. Questão 17. Lorival deixou certa quantia de dinheiro aplicada em um CDB e resgatou no final de 7 meses 6.000. Então, CDB, ele deixou por 7 meses e resgatou no final um montante de 6.000. Esse dinheiro foi sacado e depositado na poupança. Então, o que foi depositado na poupança foi um capital de 6.000. O que sacou daqui, depositou lá. Rendendo 126 de juros, J 126, em 3 meses. Se o CDB paga 1 ponto percentual de juros a mais do que a poupança, qual o valor inicialmente depositado no CDB? Qual o valor inicialmente depositado no CDB? Eu quero saber esse capital. Veja, para fazer algum cálculo de matemática financeira, eu preciso 3 informações para encontrar a quarta. No CDB, eu ainda não tenho 3 informações, então eu vou pegar a poupança, calcular o que falta, que é a taxa de juros. Eu sei que CDB paga 1 ponto percentual a mais, então eu encontro as taxas de juros e depois eu faço o cálculo do C. Então, qual é a taxa de juros aqui? Juros, 126, é igual a capital, 6.000, vezes taxa, vezes tempo. E, deixa eu já resolver, 126 dividido por 18.000, dá 0,007 ou 0,7% ao mês. Quando diz que o CDB paga 1 ponto percentual a mais do que a poupança, significa que o CDB paga 1,7% ao mês. Esse 1 ponto percentual é a diferença entre as duas taxas de juros. E aí eu pergunto qual é o capital aplicado. Agora eu vou precisar daquela segunda fórmula de juros simples. Montante igual a capital,
1 mais I vezes N. O montante é 6.000, igual capital 1 mais 0,017 vezes 7 meses. Capital igual, esse parênteses vai para o outro lado dividindo. 6.000 dividido por, não esqueçam aqui que eu preciso primeiro fazer a multiplicação, 0,017 multiplicado por 7, soma o 1 e só depois isso vai para o outro lado do igual dividindo. 5.361,93. Questão 19. Sua mãe comprou uma bicicleta ergométrica pagando R$ 250 2 meses após a compra e 300 3 meses após a compra. Tá na loja, data 0, vai pagar no mês 2, 250, no mês 3, R$ 300. Se os juros simples cobrados pela loja são de 2%, qual o preço à vista? Eu quero saber qual é o capital C aqui que está sendo financiado nessa compra. Veja, eu tenho um capital, mas essa compra está sendo paga em 2 parcelas, e as parcelas são feitas em datas diferentes no tempo. Eu não posso somar jamais elas e dizer que eu estou pagando um montante de 550, porque essa parte do montante, o N é 2 e nessa o N é 3. Então, na verdade, eu tenho 2 montantes, montante 1 e montante 2. A fórmula é montante igual a capital 1 mais I vezes N. Eu vou isolar o C para facilitar esse cálculo, que é a minha incógnita. Então, capital igual, primeiro montante, 250, 1 mais taxa de juros de 2% vezes 2 meses da compra, mais a segunda parcela, R$300, 1 mais 0,02 vezes 3 meses da compra. Resolve separado e soma. Capital vai ser igual 0,02 vezes 2, mais 1, 250 dividido por isso, 240,38, mais aqui 0,02 vezes 3, soma 1, 300 dividido por isso, 283,02. 240,38, 523,40. Questão 20 é a mais extensa, então vou fazer numa folha separada. Questão 20. A Castor anuncia a venda de um colchão de molas pocket em 2 vezes mensais de R$ 1.752,40 cada, sem juros e sem entrada. Como se você estivesse na loja na data 0. Ela diz que você vai pagar 2 vezes mensais sem juros e sem entrada, não tem pagamento na data 0. Começa na data 1. R$ 1.752,40. 1.752,40. Ou à vista, com 8% de desconto do valor total da compra. Veja só. É muito comum as lojas anunciarem isso. Elas estão dizendo que vendem parcelado sem juro, mas dão um desconto no pagamento à vista. Sempre que houver diferença entre o valor à vista e o valor a prazo, essa diferença é juros. Só que é uma forma mais bonitinha de dizer para o cliente e mais atrativa que ao invés de estar cobrando juro, a loja está dando desconto. E aí a pergunta é, qual a taxa de juros simples mensal efetivamente embutida na venda a prazo? Porque ela existe, eu quero saber o meu I. Então, veja só, a loja diz que está cobrando 2 parcelas de R$ 1.752,40 sem juros e sem entradas. E desse valor total, tira 8% para calcular o valor à vista. Então, eu vou somar as duas parcelas, 1.752,40 por 2, o total deu 3.504,80. Eu vou tirar 8% desse valor,
3.224,416. Vou usar as 3 casas depois da vírgula para dar a resposta bem certinha. Esse é o valor à vista. Então, na data zero, quando o cliente está fazendo a compra, ele está recebendo 3.224,416, que é o que vale a mercadoria, para pagar na data 1, 1.752, na data 2, 1.752. Esse é o caso de um capital e 2 montantes, montante 1 e montante 2, porque estão em 2 datas diferentes no tempo. Eu quero saber o I. Então, capital, 3.224,416 é igual a, primeiro montante, 1.752,40, dividido por 1 mais I vezes 1. Esse primeiro pagamento está a 1 mês da compra, mais 1.752,40 dividido por 1 mais I vezes 2, porque essa segunda parcela está 2 meses da compra. Essa é a montagem dessa questão. O que dificulta aqui é o seguinte, a minha incógnita está no denominador e eu tenho 2 denominadores diferentes, o que exige que eu faça um MMC, um mínimo múltiplo comum. Mas eu vou fazer outra coisa aqui também para simplificar essa fórmula, porque como eu já resolvi essa questão, eu sei que ela dá números muito grandes se eu ficar usando 3.224, 1.752. Então, eu vou dividir tudo por 1.752,40 para deixar esses números menorzinhos e aí facilitar o meu cálculo, tá bom? Então, olha só, mínimo múltiplo comum. Eu vou passar esses 2 denominadores multiplicando para lá, esse para cá, esse para cá. E tudo eu vou estar dividindo por 1.752,40. Então, primeira coisa, 3.224,416 dividido por 1.752,40 dá 1,84. No meu MMC, isso tem que multiplicar 1 mais I e também 1 mais 2I. Igual. Esse 1.752,40, quando eu dividir, virou 1. Ele vai multiplicar 1 mais 2i, mais esse 1.752,40 virou 1, ele vai multiplicar 1 mais i. Agora, eu vou fazer as distributivas. Primeiro, eu vou resolver aqui, ó, entre parênteses, e depois eu misturo 1,84, acho para ficar um pouco mais fácil. 1,84 vai multiplicar. 1 vezes 1 dá 1, 1 vezes 2i, 2i, i vezes 1, i vezes 2i, 2i ao quadrado. Aqui eu já sei que vai me dar uma função de segundo grau, vou ter que resolver isso por Bhaskara. Igual 1 vezes 1, 1, 1 vezes 2i, 2i, 1 vezes 1, 1, 1 vezes i. Agora eu vou multiplicar 1,84, passa todos os termos do lado de lá para cá do igual. Então, eu tenho aqui, ó, 1 vezes 1,84, 1,84, mais, aqui eu tenho 3i. 3 vezes 1,84 dá 5,52i, mais 2i ao quadrado vezes 1,84, 3,68i ao quadrado. Desse lado de cá eu tenho 2, então passa diminuindo, e 3i, menos 3i, igual a 0. Para formar a equação do segundo grau, eu começo pelo i ao quadrado. 3,68i ao quadrado, risquei esse daqui, não vamos se perder. Eu tenho 5,52i menos 3i, mais 2,52i. Corta esse e corta esse. 1,84 menos 2 vai dar menos, deixa eu ver quanto que dá. 1,84 menos 2, menos 0,16, igual a 0. Como é que se resolve? Bhaskara, vamos lembrar a fórmula de Bhaskara. I vai ser igual menos b mais ou menos raiz de b ao quadrado menos 4ac dividido por 2a. É isso, né? Então, a minha taxa de juros, que é a minha incógnita, e ela é menos 2,52 mais ou menos o b
2,52 ao quadrado menos 4 vezes A, 3,68, vezes C, que é menos 0,16, dividido por 2 vezes 3,68. A gente tem que tomar cuidado para não se perder nesses cálculos aqui. Então, vou resolver primeiro essa raiz. Menos 2,52 mais ou menos. Aqui no denominador já vou botar 3,68 vezes 2 dá 7,36. Quanto que dá aqui? 2,52 elevado ao quadrado, dá 6,3504. Menos com menos vai dar mais, então eu vou somar 4, 3,68, 0,16, soma 8,7056. Tudo isso, raiz quadrada, eleva na 1 sobre 2. 2,95. Isso vai me dar duas respostas. Primeiro com o positivo, menos 2,52 mais 2,95. Veja que é 2,95052. Vou até usar todas 5 casas depois da vírgula, como eu instruí vocês. 9505, arredondando esse 2 aqui para cima, 53. Então, 2,95053 menos 2,52, 7,36 dá 0,05849 ou 5,849% ao mês. A segunda taxa de juros, se eu pegar esse menos com esse menos, vai dar uma taxa negativa. Não faz sentido nesse caso. Então, a resposta, ela é 5,49% ao mês.